E aí, pessoal, começando mais uma temporada aqui do Debriefcast, podcast do Debrief em parceria com a Make One. A gente vai falar bastante nessa temporada sobre CX, vamos falar também sobre cibersegurança, sobre inteligência artificial aplicada em diversas indústrias. E para começar essa série, tô aqui com uma mesa, recheada aqui de gente do universo da saúde, porque eu acho que tem muita novidade acontecendo nesse setor aqui, Principalmente a respeito da utilização da tecnologia para poder gerar resultados para clientes. Então, quando eu falo clientes, na verdade, são os vários clientes que existem dentro da área da saúde, Porque você tem o paciente, tem o médico, enfim, tem o fornecedor. Então, tem realmente muita novidade aí de inteligência artificial aplicada nesse universo. Bom, pessoal, eu tô conversando com o pessoal aqui, eu tô falando com eles que eu tenho viajado bastante para muitos eventos internacionais atualmente, e aí eu tava comentando com eles aqui o quanto que a gente olha nos pavilhões e encontra, por exemplo, numa CES, ali principalmente na parte de startups, como que muita daquela parte era voltada ali para soluções de saúde, coisas que podem trazer benefícios, longevidade para as pessoas. E aí, apresentando a mesa aqui agora, aqui na ponta a gente tem o Ramon Seiji Ueno, que é gerente sênior de TI do Grupo Fleury. Também prazer ter você com a gente mais uma vez, Ramon. Obrigado pelo convite. Verdade, o Grupo Fleury mais uma vez conosco, Você estreando aí no podcast. E temos o Fábio Bernardo, que é gerente de TI da AFIP também. Prazer ter você conosco, Fábio. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. Ao meu lado, o Felipe Santos, que é Chief AI Officer da Make One. Prazer ter você com a gente, Felipe. Prazer, Igor. E como eu falei aqui, vocês concordaram também, quando a gente estava conversando fora do ar, a quantidade de novidades voltadas aí para a saúde. E aí, eu acho que, Felipe, tem muita coisa, mas como escolher aquilo que você vai de fato trabalhar? É verdade, a gente tem os ângulos administrativo, operacional, clínico, o desafio de começar pequeno, mas poder escalar. Então essa é a hora, tudo isso está na mesa e a gente quer aproveitar e ajudar o ecossistema a surfar nas melhores oportunidades. Mas aí, ao mesmo tempo, é tanta novidade, que a gente está vendo aqui nos eventos, e vocês, que são os clientes, que compram essas soluções. Como escolher? Como olhar esse monte de coisa que está acontecendo e falar, não, eu vou para um lado, vou para o outro? Mas talvez até antes dessa pergunta, o que vocês têm visto que tem chamado a atenção aí para o que vocês fazem? Acho que tem muita coisa. Acho que primeiro é só lembrar que o setor de saúde é amplo. A gente tem o setor primário, secundário, terciário. A gente tem a jornada completa do paciente, que é pré-atendimento, atendimento e pós-atendimento. Então tem muita aplicação em todas essas áreas. Mas acho que a gente pode, no final do dia, perceber que tem algumas áreas que estão com mais maturidade e outras com menos maturidade de aplicação. Então, o que a gente tem visto muita aplicação hoje, principalmente nas partes que você pode mais automatizar esses processos, onde a AI consegue entrar com mais facilidade e mais óbvio de percepção, que é normalmente no pré-atendimento. A pessoa precisa de uma assessoria, ele precisa fazer um agendamento, e ele precisa chegar, ele precisa consumir um produto. E a AI, claramente, ela consegue apoiar isso. E onde fica menos visual para o paciente, mas isso já está há anos amadurecendo e com muita maturidade, é na parte do diagnóstico, apoio ao médico. E ali, assim, é uma área ampla e tem muita aplicação acontecendo, é extenso, o Fleury já endossa um monte de produtos já agora e estado da arte, como os parceiros na saúde todo têm aplicado, mas é amplo. Então a gente vai passar aqui a gente vai cortar um pouco, mas vai ter a gente vai ter que olhar várias partes, mas o bacana é que tem AI aplicada em vários segmentos do setor de saúde. Em geral, a cadeia de valor que você gerar na saúde, você vai conseguir ter várias aplicações. Como ele falou, hoje, acho que a maioria ainda está engatinhando na parte de atendimento ali, A gente tem cerca de 5 mil municípios no Brasil. Nem todos têm o mesmo acesso. E de todos os hospitais e rede de saúde que a gente fala primária, secundária e terciária, você também não tem o mesmo nível de maturidade, investimento. Então, as primeiras empresas que estão fazendo, elas devem caminhar, e aí a gente vai ter novos níveis de maturidade, Nós, por exemplo, já temos nosso próprio GPT, estamos desenvolvendo ele, O Fleury já tem as soluções deles. Eu também sou usuário, A gente não chega tão na ponta quanto o Fleury hoje, para você não é atendido pela FIP na ponta, mas a gente consegue utilizar a integração que eu vi dos aplicativos, principalmente, de você poder ter essa cadeia de valor ali, você poder fazer ao longo, de 10 anos exames médicos e poder comparar eles num gráfico, isso daí é um ganho para você como paciente, cara, inestimável, Afinal, saúde só tem essa, Por exemplo, você tem um laudo lido por inteligência artificial que vai dar um resumo ali conectando com outros exames, dando resumo ali pro médico, para que ele possa fazer um atendimento mais humano. Isso é um resultado imediato pro paciente, apesar dele não saber, de toda a tecnologia que está por trás aí. Quanto menos fricção, melhor, acho que entre ser atendido por um ser humano ou por uma máquina, o paciente ou o cliente, ele quer ser bem atendido, Quem nunca chegou num ambiente com uma pessoa que, de repente, não estava com bom humor, estava sobrecarregada, não estava num bom dia, Então,
Hoje, a hiperpersonalização e esse subir da barra da qualidade de atendimento é uma pressão tão forte quanto a da tecnologia. Esse mundo de qualificar as coisas entre 5 estrelas, como a gente tem muitas coisas, os Reclame Aquis da vida. Então, eu acredito que esse boom da informação acessível, da tecnologia ágil e o crivo ali, né, de exigência do cliente é uma pressão não tecnológica, digamos assim, mas muito importante. Então, acho que antes da tecnologia, a gente vai precisar saber fazer a leitura do ser humano como nunca antes. Porque a tecnologia vai ser um vetor para nos ajudar nessa visão. Agora, sem uma visão empática da jornada do ser humano, tecnologia nenhuma vai resolver isso. Aliás, eu tenho um exemplo bom para dar sobre isso, né? Eu tenho um plano de saúde e aí eu tava viajando, eu tava precisando só de uma receita, porque eu esqueci de levar um remédio para viagem. E aí eu liguei pro plano de saúde para poder pegar essa receita. E aí na hora que eu, né, esperei ali, né, no teleatendimento e tal, e na hora que a pessoa me atendeu, de início eu até achei meio estranho, porque era um cara que tava na casa dele, e ele não tava ali com aquela aparência de médico que você respeita, sabe? Ele tava na casa dele, a casa dele não era tão bonita, e aí eu fiz o pedido pra ele, né, falei o que eu precisava, e aí ele me voltou, e foi aí que ele me ganhou, porque ele voltou e falou, não, então, porque eu vi aqui que você fez uma consulta com a doutora fulana de tal e tem 2 meses que você fez essa consulta e ela te falou tal coisa, como é que foi? Teve resultado? Será que eu vou receitar então a mesma coisa para você? Funcionou e tal? Aquilo me deu segurança, o médico me ganhou naquele momento, muito mais pela inteligência artificial que estava por trás ali, né, e que entregou para ele essas informações, e ele me deu essa segurança, porque ali eu percebi que ele sabia do que ele estava falando. Isso tá invisível, ele deixou visível para mim, foi legal. Mas para que isso aconteça é muita tecnologia, muita integração de dados, como vocês estavam falando, né? E assim, no caso de saúde é muito mais complexo você integrar dados, porque tem toda uma legislação por trás, tem toda a questão Primeiro tem a responsabilidade que você tem que ter sobre esses dados, a quantidade de dados que você tem que são sensíveis ou não. Então tem uma mistura de dados. E também como esse dado persiste dentro da jornada do paciente, que é complexa persistir. Por isso, quando você vai vendo na cadeia, ela pode ter ruídos, né? Você vai tendo... Primeiro que você não vai só em um laboratório, você vai em múltiplos laboratórios, vai em múltiplos médicos, né? Então, como que essa cadeia, no final do dia, ela consegue consumir da mesma informação? Porque você quer se sentir pertencido. Mas hoje o Fleury não pode pegar dados de um outro laboratório. Não, mas, por exemplo, tem trabalhos que nem Open Finance, né? A gente, recente agora, a gente tem uma parceria, B3, a gente está apontando essa cadeia de saúde de compartilhar dados. Porque no final do dia o benefício é para o paciente. Exato. Então, e o dado é do paciente. O dado é do paciente. Acho que isso é importante. Eu vou complementar assim. Muitos pacientes não sabem, né? Mas assim, o prontuário médico é propriedade do paciente. Ele pode pegar e levar para casa, inclusive. Né, um ano e meio, 2 anos atrás eu estava nos Estados Unidos, assim, e lá eles estão apanhando muito para tentar fazer o Open Health. Mesmo com, assim, a gente está falando de um país que tem um PIB, sei lá, 4, 5, 6 vezes maior que o nosso, absurdamente maior que o nosso, que tem toda a tecnologia, né, os fabricantes estão todos lá, e mesmo assim eles têm toda uma dificuldade de integrar, justamente porque, assim, para você ter essa gerência sobre os seus cuidados, né? Hoje a gente não consegue ter isso, né? E por essa dificuldade, o que você vai notar é que você vai buscar menos soluções, né? Uma bala de prata que você consiga forçar a cadeia, mas ir solucionando partes da cadeia e depois integrando ela num ecossistema de soluções, né? Acho que é um pouco desse caminho que... Integrar o melhor de cada, né? Todos os hospitais, o melhor de cada. A rede de saúde está atacando. Você vai atacando por faixas. Então, por isso que eu falei da segmentação. Você olha o pré-atendimento, atendimento, pós-atendimento, e você vai olhando em cada parte dela, onde você agrega valor. Então, um exemplo que você trouxe muito bem da experiência do paciente, Fleury tem, mas também todo mundo já está buscando isso, por exemplo, ressonância magnética. Ressonância magnética, a gente aplicou inteligência artificial, no qual você reduz o tempo que a pessoa experimenta. A gente sabe que a experiência de uma ressonância magnética é complexa. Tem pessoas que só conseguem fazer sedadas. Porque ela você tem um sentimento de claustrofobia. E você aplicar uma AI que reduz em quase 50% o tempo dele lá dentro... Faz uma diferença muito grande. É muito grande. E muito grande pro paciente. Fora que também tem uma questão de sustentabilidade do negócio. Quantas ressonâncias magnéticas tem no Brasil? É limitado o recurso. E você precisa melhorar essa oferta de agendas também. Então, a AI vem trazendo soluções que não só melhoram a experiência do paciente, como também traz mais sustentabilidade para um ecossistema que é complexo, que são muitas pessoas. É o melhor dos mundos, né? Unir o negócio e o paciente, né? Exatamente. E apoio ao médico na tomada de decisão, que depois essa AI não só reduz o tempo, como ela qualifica o exame e o médico consegue ter mais suporte na tomada de decisão, né? Mas como isso. E é legal ouvir isso, porque acho que um dos grandes desafios é o seguinte, nós como usuários,
clientes, né? Nós acostumamos muito rápido com facilidades tecnológicas. Só quando a gente vira a mesa e está do outro lado da cadeira, a gente não pode perder esse mesmo olhar, né, detalhado para a gente proporcionar uma experiência que a gente gostaria de receber. Vou me colocar no centro da jornada aqui. 3 dias antes da minha segunda filha nascer, eu tava com um sintoma de tosse, alguma coisa assim, a gente fica preocupado, né, de estar ali naquele ambiente. E aí fui num pronto atendimento, e no pronto atendimento me pediram alguns exames e tudo mais. E fazendo aquele exame, a médica me falou, olha, sua filha tá para nascer e tal, tudo mais, então você tá com provavelmente algum sintoma de pneumonia, e eu vou precisar te internar. E eu vou te internar por 2 dias, que eu te libero quando ela nascer. Melhor do que depois que ela nascer, você tem que dar um passo para trás, né? E ela falou, inclusive, a gente detectou um tumor na altura da sua escápula. Você já tinha visto isso antes? Eu já tomei um susto. Lógico. Peraí, minha segunda filha para nascer, tumor, o que é isso, né? E aí fiquei internado e pensei 1000 vezes antes de comunicar isso para algum familiar. E fiquei ali pensando. E eu lembrei, depois de 6 horas, de um exame que eu tinha feito há uns 3, 4 meses, por causa de uma contratura nas costas, né, na altura dorsal, mais ou menos assim. E aí fui lá, resgatei minha ressonância, você mencionou ressonância, eu lembrei. E olhando para a ressonância, eu pedi para a inteligência artificial simular a minha estrutura óssea para ver se, de repente, esse episódio nas costas não sairia numa tomografia fazendo de frente, né? E a altura era compatível. Legal. Horas depois de estar internado, cheguei para quem já tinha trocado plantão algumas vezes, e aí, em outro grupo. E aí, fiz a abordagem e perguntei assim, será que isso não tem ligação com isso, né? Porque era um tumor de 2 centímetros, alguma coisa. E por causa daquela contratura, tinha um tumor benigno que não tinha problema nenhum, não aumenta, não cresce, não mexe, mas a leitura circunstancial do momento que eu estava vivendo e a não integração do exame que eu tinha feito com o momento que eu estava vivendo gerou uma janela ali de pânico, né? Eu até consegui lidar de uma maneira legal. Muitas pessoas que eu compartilhei falaram, olha, eu teria enlouquecido nessas poucas horas aí, né? Claro. E eu fiquei pensando, como que a gente poderia, como você falou, dar mais autonomia para o paciente para ter o seu histórico, seus exames, né? E ao mesmo tempo a gente tirar essa integração, de forma que um exame mostraria, olha, tem um histórico Fica aqui. Tranquilo. Vamos cruzar essas duas coisas. Fica tranquilo. 4 meses de distância, 6 horas de espera, um episódio ali do nascimento da segunda filha. Já fiquei pensando em 1 milhão de coisas, né? Então, e agora quando eu estou lá do outro lado, proporcionando soluções, não só tecnológicas, mas inovadoras, né? Como a gente pode pensar da mesma forma, né? Velocidade para o cliente, integração, o paciente tendo essa portabilidade, esse open health, né? Se a gente conseguir fazer esse exercício de girar a mesa entre consumer e supplier, digamos assim, a gente vai conseguir ter um argumento e um artifício muito importante, porque tecnologia não falta em si. O olhar empático antes de tudo vai fazer toda a diferença também. E eu acho que tem uma outra coisa também, assim, com a gente vivendo nesse mundo conectado, a gente se apega às melhores interações nas diferentes indústrias. Então, sei lá, se eu tenho uma experiência na Netflix que é X e que é muito boa, eu quero aquela mesma experiência em qualquer outro lugar, né? Aí fica aquela dificuldade dentro de cada um dos universos. Tanto que surgem esses nomes, né? o Uber do supply chain. O Uber disso, a uberização, assim como a gente usava, né? Os nomes de Band-Aid, etc e tal, né? Agora também a gente vê essa analogia, muito feliz sua colocação, dessa transversalidade. Eu também percebo que um dos grandes saltos está no seguinte: muitas empresas, né, muitas organizações olham apenas para o que está sendo feito no seu segmento, que acaba gerando uma inovação incremental, né? Agora, quando o profissional quebra esse paradigma e olha para outros segmentos e transporta, importa isso para a sua realidade, dá trabalho, obviamente, você tem essa inovação disruptiva, né? Então, de novo, é não tecnológico, é cultural, é olhar para a gente ver o que você está fazendo com tecnologia num outro ramo, importar isso, testar, errar. Nenhuma inovação é feita a erro zero, não é verdade? Deixa eu dar outro exemplo sobre isso, porque eu gosto muito quando a gente fala de inovação, né, olhando para uma outra indústria. Eu gravei recentemente com uma CEO de uma empresa de joias de segunda mão. Então ela vendia joia, né, usada, né, por outras pessoas. E aí ela falou que um dia ela estava viajando e ela foi na IKEA, que é uma loja de móveis, né, sueca. E aí ela falou que quando ela estava saindo, uma coisa chamou a atenção dela ali, que era uma placa que estava do lado de fora, falando que você podia trocar seu produto comprado na IKEA em até 365 dias. E aí tinha as regras lá da IKEA, você não podia ter aberto a caixa, enfim, não podia ter montado, não podia ter usado o produto. Mas ela ficou com aquilo na cabeça e quando ela voltou para o Brasil, ela falou com o time dela de marketing: e se a gente fizesse um projeto em que
eu pudesse ter a devolução da joia com 365 dias. Aí o time de marketing dela falou, pô, Cláudio, você tá louca, né? Como é que você vai fazer um negócio desses? Aqui a lei é 30 dias, 7 dias de devolução. Como que você fala 365 dias? E se a pessoa usar, e se for um influencer que vai usar isso e depois vai trocar, né, por outro produto e tal, como é que fica? Ela falou, não tem problema. Eu quero, inclusive, que ele use a joia. Até porque joia tem essa coisa, né? Se eu uso a joia, né, para um look X, para um evento Y, e aí talvez no outro ano você queira uma joia nova. Então, por que não você deixar a pessoa usar aquela joia por 365 dias e depois ela poder trocar? Só que aí a questão é que ela vai pagar um ágio ali de 10%. É como se fosse o aluguel daquela joia pelo tempo que ela estava usando. E aí o pessoal falou, nossa, faz sentido. E de fato, isso aumentou bastante a receita dessa empresa e de algo assim, que foi olhando para o lado, né? Foi olhando para uma outra indústria que ela teve a ideia e acabou lançando nesse mercado dela, e que é algo muito diferente, né, para algo que ninguém estava fazendo nesse universo dela e que deu super certo. Eu acho muito interessante, porque a gente, obviamente, tem que olhar para os outros segmentos e ver como trazer a adoção de novas inovações em outro segmento para o nosso. Mas, ao mesmo tempo, você tem que olhar para a adoção do seu público, o quanto que ele vai... Sim. Principalmente, acho Ser que... aderente. Aderência, porque pelo menos o que a gente observa no mundo da saúde, o ponto chave para você aderir a novas tecnologias é a confiança. Uhum. Ele tem que confiar no que você está fazendo. Claro, marcas como Fleury, marcas como a FIP, que tem muita confiança do público, a marca em si já tem essa confiança. Mas você tem que botar isso nos produtos e na experiência dele. De vez em quando, as novas tecnologias vai mudar a jornada. Só que não necessariamente você pode mudar tanto a jornada para ter uma boa experiência. Ele quer ver o atendente ali na ponta, ele quer ser abordado ainda por um humano ali na ponta, assim, dando oi, bom dia, o que você precisa, olhar empático. Mas ao mesmo tempo você vai introduzindo novas tecnologias. Por isso que quando a gente comentou, eu não sei, um dos comentários que eu acho muito bacana é que a gente vai ver aplicações que estão visuais e a pessoa sabe que é uma tecnologia que ela está consumindo, ou vai estar até informado no relatório, né? Sim. Esse é um relatório que foi utilizado usado inteligência artificial para ele, que tem uma relevância, e tem muitos momentos que ela nem vai saber. Sim. Mas que ela vai sentir naquilo, uma experiência com menos fricção. Uma jornada lisa, que ela vai tendo pouco impacto. Porque hoje você vai sobre saúde, claro que o setor de saúde é complexo e são muitos stakeholders, então você vai tendo experiências truncadas, né? Primeiro você passa por uma etapa, depois você passa por outra, como você deixa essas etapas mais fluidas, né? No final do dia, e obviamente só vai ser via tecnologia e adoção. Só que se você tira alguma jornada, você começa a não, mas será que tá certo? Será que tá certo eu passar por essas jornadas sem ter feito aquilo que sempre foi feito, né? Então é interessante essa percepção do paciente, sobre a jornada, né? Ele espera algo também daquela jornada, né? Como você introduzir novas tecnologias, sendo que ele espera algo. E é legal você ter falado isso, porque quando a gente pensa em Fleury, eu já conversei com outros executivos também da empresa e sei que, assim, na verdade a gente percebe isso, né? O Fleury é uma marca super respeitada, principalmente aqui em São Paulo, né? O Fleury é dono de um mundo de marcas. Só fala alguns pro pessoal que não é de São Paulo, né? Você tem Hermes Pardini. Isso, a gente tá de norte a sul, Brasil. A gente tem o Hermes Pardini na parte de BH, grande BH, externos. Aqui em São Paulo a gente tem a marca Fleury, a Mais São Paulo. No norte e nordeste a gente tem IRN, a gente está em Pernambuco também, a gente tem uma marca a mais que está distribuída em todo o Brasil. No sul a gente também tem Serdil, enfim, são mais de 25, 29 marcas espalhadas no Brasil nos últimos 20 anos que a gente tem feito um processo grande de expansão inorgânica. Né? Tá. Só antes de eu continuar, falando de AFIP também, como que vocês são reconhecidos no Brasil afora? Hoje a FIP é o maior laboratório SUS do Brasil, né? Trazendo um pouquinho do histórico, né? Esse ano nós fazemos 50 anos. Então, dentro desses 50 anos, a gente tem aí mais ou menos 8% de todo o SUS Brasil processado via FIP. Eu trabalhei no Hospital das Clínicas, trabalhei GRAAC, né? Cuida de crianças com câncer. Né? A gente ter ali um objetivo final, que é um objetivo de tratar aquele paciente que não tem, às vezes, um convênio médico, que não tem acesso ao melhor que a saúde pode dar para ele, é importante. Né? Então, a FIP ajuda a construir hoje um Brasil mais igualitário, né? A gente tem toda uma parte social, além de uma parte de pesquisa. A gente tem algumas marcas, né? Dentre elas, Instituto do Sono e IGEM. O IGEM faz hoje, aqui no estado de São Paulo, 95% de compatibilidade de doação de órgão, SUS, então legal. O Instituto do Sono, em número de leitos, é o maior do planeta, e nós somos vou chamar a organização que mais publica papers, né,
trabalhos científicos sobre estudo do sono no planeta, né? Então a gente tem uma grande relevância e é o tal de como atingir e levar toda essa nossa excelência àquele paciente que não tem a mesma condição financeira de quem pode ir no hospital nível A, de um laboratório nível A, né? Acho que isso é o que mais orgulha a gente hoje. Mas olha que é legal os exemplos aqui, né, de atendimento, como que muda. Né? Se no seu caso, a pessoa tem uma expectativa de, sei lá, receber uma mensagem 3 meses depois, porque é SUS. Muitas vezes é baixo, é verdade. E aí ela nem lembra mais que aquele exame está marcado. Não deveria, mas é. Né? Mas assim, como que você consegue, porque você é que está por trás disso, como que você consegue se comunicar com essa pessoa de uma maneira que ela vai lembrar que a jornada, né, de relacionamento aí, que ela vai lembrar que ela tem o exame, que ela precisa estar lá. Às vezes é uma pessoa que tem baixo nível de escolaridade, aí você tem que, né, destrinchar aquela mensagem para ela. Já que no Fleury eu tenho uma população que confia muito no laboratório. Eu sou usuário, é óbvio. Exato, você vai lá e você espera ter uma experiência boa. Eu nunca fui esperando ter uma experiência ruim, né? Exato. E a régua tá sempre lá em cima também, né? Tem a régua. E se você vai no a mais, é outra história, sabe? Mas no Fleury, principalmente, assim, ele é muito conhecido e respeitado por pessoas que são ali 40 a mais, enfim, né? Pessoas da nossa idade aqui que já ouvem falar do Fleury como referência desde sempre. E aí a turma mais nova já tem aquela coisa. Primeiro, eu vou viver eternamente, não preciso fazer exame. É verdade, você gosta de morrer pra gente velha. Né? Exatamente. E quando eu vou no Fleury, assim, eu quero ter uma experiência digital. Perfeito. E talvez essa experiência digital já não funcione pro outro que é a referência. Então, vocês conseguem fazer um misto ali. Chega, se cadastra no totem, mas aí você passa ainda na pessoa para dar aquela segurança. Perfeito. Mas ali, se você é um Gen Z, Y, não sei mais nem que geração, se você quiser digitalizar o seu pedido, você chega lá, você só valida o outro. Se quiser entregar o papelzinho, tá tudo bem. Então, acho que seu ponto é muito bom. E depois eu vou querer também alguns comentários do Felipe, como que ele tem visto essa questão na saúde, principalmente a questão da multicanalidade. Acho que o ponto você vai ter... Isso é geracional mesmo. As gerações X, ela viveu uma outra experiência. Então, a geração X está acostumada com aquela jornada que eu comentei de eu quero ligar numa central. Eu quero ligar numa central, eu quero ser ouvido por alguém, eu quero explicar meu caso, chegar na unidade, ser bem atendido, ter empatia, seguir uma jornada clássica, vamos dizer assim. Então ele optou por uma canalidade. O que o Fleury tem feito, e muitos outros parceiros também têm feito, é você distribuir as multicanalidades para a pessoa ter experiências específicas ou experiências personalizadas que está mais aderente às expectativas dela. Tem uma nova geração que talvez não queira falar por telefone com outra pessoa. Ou que nem também não quer ser atendido talvez por um robô Maura do outro lado. Ele quer ser atendido talvez pelo um aplicativo que ele faz uma jornada 100% digital e no final do dia ele já tem um atendimento na sequência. Então, para isso, uma das coisas que a gente fez e investiu muito no último ciclo foi fazer uma transformação digital. Isso é a gente e o setor como um todo, né? Sim. Temos que fazer tudo isso, mas o importante é você ter uma estratégia clara de multicanalidades para você segmentar esse perfil e dar a experiência adequada para cada um deles. E é muito bom isso que vocês comentaram antes sobre as pessoas esperam determinados... Então a pessoa olha para um banco e vê um aplicativo... você comprou um iPhone, você espera um certo tipo de qualidade, você né? espera tem uma entrega ali, de né? qualidade. Então isso puxa muita régua para você dar uma experiência fluida, com pouca fricção, né? Então você comentou, isso, um das AIs que tem dentro do nosso aplicativo é o leitor, é o OCR, isso é bem de mercado. Você faz a leitura automática do pedido, você faz a leitura automática da carteirinha, esse dado persiste, vai até a operadora automaticamente traz a aprovação, então ele não fica lá esperando o e-mail daqui 2 dias, né? Você vai receber um e-mail se a operadora... A elegibilidade é um dos pontos de fricção grandes aí que, né, que eu vi que você estão conseguindo eliminar. Essa experiência deles. E tudo bem, porque de vez em quando tem gente que prefere de um jeito, tem gente do outro. Então você tem que criar uma estratégia de multicanalidades. Não sei se o Felipe e também... Acho que a FIP deve ter também muito de estratégias de multicanalidades ali com o seu paciente. Essa é uma conversa muito boa. Uma vez que a gente se transformou em omnichannel, né? Que além de ter multicanais, é ter canais integrados, né? Omnichannel. A gente vai precisar desenvolver uma mentalidade que seria omni-journey, omni-jornada, né? Então, omnicanalidade e omni-jornada. Por quê? Nenhum de nós aqui atende pacientes e clientes de uma jornada única, né? Você vai ver no ambiente de saúde, gente na saúde pública,
gente no particular, gente no convênio. Você já tem 3 jornadas de largada aí, né? No mínimo, né? No dentro mínimo. do convênio você vai ter A, B e C também. Exatamente. Aí dentro dessa terceira aba você vai ter várias. E também a gente tem até a chegada na porta, digamos assim, sim, agendamento, encontrar endereço, compatibilidade e tudo mais. Da recepção para o clínico diagnóstico e do clínico diagnóstico para os desdobramentos, recorrências, acompanhamentos e assim por diante. E a IA, ela pode ajudar nessas 3 etapas sem dúvida nenhuma. Tem até um relatório da Deloitte que fala que o ambiente corporativo tem 40% de tarefas de baixo valor. Caramba, quase metade do que a nossa força de trabalho faz é de baixo valor. Nada, né? Exato. Então, claro, tem aquela resolução do CFM 2454 que tem que alegar que tem IA na jornada, né? Quando isso está embarcado, embora a experiência seja invisível, isso precisa estar bem comunicado. E uma coisa que eu priorizo muito, seja dentro da Make One ou nos clientes, o poder do viés educacional junto com o tecnológico. A Gartner falou que se você está investindo em IA, mas não está investindo em letramento de IA, você está jogando dinheiro fora. Então, sensibilizar, do nosso lado a gente faz muito isso, né? Olhar essas omni-jornadas. Ninguém atende uma jornada só. A gente tem jornadas diferentes. A gente precisa estar pronto para isso. É verdade. Na hora de prototipar, validar, alterar no percurso, né? E do lado de lá também a gente faz muito isso em clientes, né? A gente fez com um hospital uma vez uma sensibilização sobre a jornada de um idoso que tinha um timing bem alongado ali para resolver via WhatsApp e reagendamento. Então o que a gente fez? A gente ouviu muito bem internamente essa dor. Algumas pessoas estavam mais conscientes dessa dor, outras dentro da empresa menos, né? Então a gente criou, isso a gente usaria no passado, local, cenário, figurante, ator, produção, pós-produção. Sim. A gente criou com o IA um vídeo do seu Antônio agendando, se frustrando, se deslocando, esperando e continuando se preocupando. A gente fez um vídeo de 2 minutos e meio, 3 minutos, um curtíssima metragem, e passamos para a própria equipe. Para quê? Para nivelar essa sensibilização. Porque se a gente não tiver sensibilização humana, a IA vai ser o exterminador do futuro, entendeu? Mas se a gente tiver sensibilização, então a gente não pode subestimar o poder da educação dentro e fora, e também esse efeito de sensibilizar, né? E com o IA gerando vídeo, isso fica muito mais fácil a gente produzir algo engajador, né? Então eu vejo isso, para a gente enxergar as multi-jornadas, as omni-jornadas, esse é um exemplo que deu muito certo. Eu acho que você está falando de letramento aí dentro desse universo, né? Sim. Para as pessoas entenderem o humano. Mas tem um outro dado aqui muito interessante também desse trabalho de letramento, que é um levantamento da McKinsey com líderes de saúde. Mostra que o setor reconhece o potencial da IA, mas a implementação ainda é inicial. 62% dos executivos de saúde dizem que IA terá grande impacto na experiência do paciente, mas apenas 29% das organizações já começaram a implementá-la em escala. Então, assim, falta um pouco ainda, né? E quando a gente pensa nessa nova lei, como é que chama? Resolução, né? Do CFM. Que o médico está à frente, né? Tem que ter um médico antes do time Palavra de TI. final também. Palavra final também é do médico. Como que isso está acontecendo na prática, ou se já está acontecendo na prática, né? Porque, assim, no final das contas, a gente está falando aqui que só 29% das organizações já começaram a implementar. É um passo super importante a gente ter o médico, mas esse médico tem que estar, de uma certa maneira, sensibilizado aí pela necessidade, pela importância do uso da tecnologia e da inteligência artificial. E aí é mais um passo, né? Como que vocês têm visto isso, né? A velocidade de implementação desse universo comparado com outros? Conversando um pouquinho, né? Saber, acho que os pontos mais cruciais aí. Ela foi agora dia 27 de fevereiro de 2026. Ela tem aí 180 dias, né? Para aderência. E tem alguns pontos fundamentais, né? Um ponto que eu acho fundamental, e aí como paciente, como pessoa física, de eu poder negar ou não e eu ter o conhecimento, né? Vamos pegar outro mercado, a gente está falando agora de aderência, né? Hoje em dia você compra um chocolate alto em açúcar e alto em gordura. Então é você ser informado, né? Do tipo de tratamento que você está sendo submetido. Isso é importante. O regulatório dentro das instituições de saúde, né? De a gente ter uma diretoria clínica, isso aí todo mundo vai ter a diretoria clínica. E a parte de agora sai de TI, esse movimento é importante, né? Sai de TI, vai para baixo da diretoria técnica, né? Vou chamar de diretoria técnica, acho que é melhor, porque é o que eles usam na norma. E, obviamente, a gente tem uma gestão melhor sobre a nossa própria saúde, como eu falei, né? A gente poder ter a escolha de sim ou não, mas a minha opinião particular é de que os algoritmos vão evoluir, né? As IAs vão evoluir. Hoje a gente tem aí 4 tipos de IA maiores, né? Até aquela que vai ser autônoma realmente, que vai ser perto da Skynet, né? Que a gente brincava, todo mundo brinca da Skynet, mas
um volume longe, mas com as 2 iniciais que a gente tem hoje, a gente já consegue chegar num ponto, por exemplo, de análise de imagem, de PACs, que são você consegue vetorizar, né? No final do dia, todos esses algoritmos eles vão tratar sobre matemática, né? Então você consegue vetorizar as imagens, você consegue ter uma curiosidade grande que está crescendo, né? Então esse apoio clínico aí vai ser também fundamental para a gente conseguir aderir, né? Então acho que esses são os highlights aí, né? Você concorda que no final, eu acho muito boa dessa resolução, que ela traz à luz de coisas que já estavam sendo muito aplicadas, mas só ser ditas, né? Que é claro que... Estava implícito. Implícito, boa palavra. Implícito acho que é uma boa palavra, porque no final do dia, essa resolução ela traz muito... A conduta e a decisão médica, a gente não pode contestar, né? Perfeito. Ou seja, sempre foi, e vai continuar sendo. E vai mas continuar sendo, isso não muda. Isso de alguma mas forma. tá lá, a conduta médica continua sendo do médico, o médico decide diagnóstico, mas ele tem um apoio hoje. Exato. E aí você sabe que ele está sendo apoiado. E porque acho no que final ela esse é um ajuda grande muito a ponto. trazer guardrails, ou seja, assim, já um pouco da prática era essa. Mas deixa a gente descrever algumas coisas óbvias que a gente sabe, né? Então o dado tem que ser protegido, Isso. o médico é que toma a decisão, não é AI. E lembrar que a AI no processo de adoção de tecnologia dentro da saúde. Ele trata como Ele privacy by design até dentro. Exato. A privacidade tem que estar no design da Security solução. by design, private by design, você Isso. vai ter que deixar ele já no formato. E quem vai monitorar agora isso no processo de desenvolvimento é o médico. Isso, É isso que isso eles vão mesmo. monitorar. Perfeito. Que é uma coisa que as nossas empresas já estavam fazendo antes mesmo da resolução. Não sabe se alguém fala, mas que bom que disse, porque isso nivela o campo para garantir que todo mundo está trabalhando nas mesmas regras, no mesmo formato. E também tira aquele medo do médico, né, dele ser substituído pela inteligência artificial. E aí tem um outro dado aqui da Nature Digital Medicine. Foram 83 estudos clínicos analisados e o resultado sobre a precisão média aí do diagnóstico de IA. 52,1% de média, tá? De acerto com a IA. É o desempenho sem diferença estatística em relação a médicos não especialistas. Então, tem um desempenho inferior a médicos especialistas no caso da IA, mas próximos em muitos casos. Então, a conclusão é que a IA ainda não substitui especialistas, mas já pode funcionar como segunda opinião, ou como uma triagem, talvez. Seria muito interessante a gente ter um remake do Dr. House na era da IA, né? Queria saber como ele ia lidar com tudo isso. Até onde ele usaria, até onde não usaria. Porque, antigamente, né, os médicos ficavam muito bravos do paciente chegar cheios de informações do Google, tendo muita certeza e poucas perguntas, né? Perfeito. Depois de um tempo, os médicos começaram a ficar desconfortáveis com o pessoal chegando com coisa do chat GPT. Começou a ganhar contornos algorítmicos aí entrelaçados. Veio Dr. Google, agora Dr. Chat, GPT, né? Eu costumo dizer que não tenho boas notícias nesse sentido. Por quê? Agora tem a Open Evidence, que é o chat GPT dos médicos. Inclusive, o Google Ventures, que no passado comprou o Waze, YouTube e companhia, colocou $200 milhões na Open Evidence, que é um chat GPT para conversa sobre enquadramentos e situações diagnósticas e uma leitura médica. Obviamente, um médico sabe interpretar e manusear isso muito melhor do que um paciente. Só que está na mão do paciente, inevitavelmente. Então, não dá para lutar contra. A gente vai precisar lutar a favor. Então, já falei em fóruns de IA para médicos também, e há uma corrida nesse sentido. Para o médico não apenas aderir ao chat GPT para facilitar algumas coisas, mas está no Open Evidence também, porque na curva de adoção que você colocou ali, né, vai ter paciente chegando com informação do Open Evidence. Como a gente lida com isso? Exato, porque no final do dia é muito bom esse dado, porque sem contexto parece que ele vai substituir, e não é. Ele vai apoiar. A precisão dele tem que vir escalar ao passo que ele consiga apoiar mais uma decisão precisa do médico. Exemplo do Fleury uma das coisas que, porque, entre várias outras coisas que o Fleury é reconhecido, mas uma das coisas que a gente sabe que é um grande diferencial pro médico, que solicitou pro paciente vir ao Fleury, é a assessoria médica. Então ele ter um médico interno do Grupo Fleury que interpreta o exame e apoia ele na decisão. Mas o nosso médico agora também vai ser apoiado por inteligência artificial. E ele vai conseguir ainda dar mais precisão quando ele for apoiar outro médico. Essa é a jornada, e não a gente vai substituir esse... Não tem, não. É insubstituível nesse sentido. Mas ele vai ter ferramentas tão robustas que vai apontar, olha, talvez também se a gente olhar esse caminho, olha, a gente conseguiu ser mais preciso no diagnóstico. É o ponto de vista, né? De as pessoas saberem que o que a gente está fazendo é fazer o erro tender a zero. Erro zero é algo muito difícil para o humano. Mas quanto mais a gente achata essa curva de erro e faz ela tender a zero, mais fácil a gente ter um diagnóstico preciso e um tratamento. E não só a curva de erro, mas também o diagnóstico de quem realmente tem problemas, né? Eu não sei se acontece com vocês, mas, por exemplo, no pronto-socorro, o cara chegou lá com um diagnóstico de infarto, não sei, AVC, alguma coisa assim, que qualquer segundo faz diferença. Então, se eu vou para a triagem, faço um exame, e esse exame, por inteligência artificial,
a inteligência artificial detectar que ele tá um pouco estranho, ele pode, digamos assim, furar a fila do laudo, né? Que aí você ganha tempo e você consegue, nesse caso, literalmente, salvar vidas, né? Então, isso também é uma coisa invisível, mas que salva vidas literalmente, né? Geralmente, pronto-socorro tem protocolo, não sei se é do conhecimento de todos, né? Mas acho que um dos mais famosos é o protocolo de Manchester, né? É um dos mais famosos. Então, assim, esse apoio nessa decisão, se é um infarto ou alguma coisa que tem que ter uma reação muito rápida, é a diferença entre viver e morrer. É, AVC. É a diferença entre viver e morrer. É a oportunidade diminuir o dano, né? Se um AVC diminui o dano. Minimizar o erro humano e potencializar o acerto humano. Exatamente. Por padrão algoritmo repetitivo, né? Até lembrei de uma notícia, em 2023, ou seja, nem um ano depois que o ChatGPT foi lançado publicamente, uma mãe nos Estados Unidos, chamada Courtney, depois de passar por 17 médicos e não ter soluções, ela colocando todos os diagnósticos e informações, descrevendo algumas coisas por texto, foi alimentando o ChatGPT e descobriu uma síndrome rara do filho dela, o Alex, né? E aí, é claro que a gente precisa olhar para isso de maneira imparcial, né? Esse é um caso de uma mãe que a IA ajudou a resolver algo. Mas você também pode ter pessoas que usaram a IA para interpretar de maneira errada. Então, ou seja, ela pode acertar, pode errar. E aí tem uma frase que eu acho que ela consegue ancorar tudo isso. O Garry Kasparov, aquele ex-campeão mundial de xadrez, fala que nenhum humano pode vencer uma máquina sozinho. Mas um humano com uma máquina vence qualquer humano sozinho e qualquer máquina sozinho. Então, é óbvio que não é algo fácil de se definir o que a gente está falando aqui, porque pode potencializar erros ou também acertos, mas é justamente essa a grande oportunidade. E acho que algo que entrelaça tudo que a gente está falando é a expectativa humana, seja ela comunicada ou não, do aumento da longevidade, né? Sim, a gente já teve longevidade e mais as regulações estão aí para isso também, para ajustar esses guarda-reios, né? Exato, a gente já teve longevidade de mais de 100 anos na história, de menos de 100 anos, né? E aí Alexander Fleming, a penicilina ajudou muito, né, a crescer isso. E agora muito se fala, Ray Kurzweil, outros entusiastas, né, de que o ser humano vai ultrapassar 100 anos de novo de expectativa média de vida em alguns lugares, com base aí nos novos vetores tecnológicos combinados. Claro que isso leva tempo, não é tão fácil assim, mas a viabilidade tecnológica dessa nova longevidade é um fórum que eu estou percebendo. Existem fóruns explícitos, né, mas tem coisas implícitas, a palavra implícita que você usou acho que vai bem aí também. Sem querer, o ser humano tá pensando nisso. Poxa, é aquela situação, né? Não, isso é muito bom, porque quando o Fleury foi criado, e esse é o ano dos 100 anos do Fleury, eu gosto muito que a gente, no setor de saúde, tem muitas histórias vencedoras como essa de muitos anos, né? 50 anos, a FIP também. A expectativa de vida no Brasil em 1926, principalmente no estado de São Paulo, era perto de 40, 45 anos. Ou seja, a gente não estaria conversando aqui, né? Resumindo. Perfeitamente. Já era. Hoje estamos aqui todos saudáveis. Sim. E hoje a expectativa está na casa de 75, 73, a depender do olhar que a gente colocar aqui. Longevidade é um tema muito estratégico. Então, para a gente, quando a gente fala da aplicação de AI, e a gente falou da atenção primária, secundária, terciária, e quando a gente olha na cadeia de saúde, cada segmento vai ficando cada vez mais custoso, porque o terciário, que é cirurgia, complexas, é caro, é complexo, de uma UTI. E quando você vai para o inicial da primária, que é principalmente os preventivos, a gente vê muito potencial da AI ajudar nisso, porque é uma massificação das informações que você pode atuar em cima delas. Criar customizações de atendimento sobre determinados fatores que você pode ver que é populacional, né? Diabetes na população, tem isso você olha estatística, olha as aplicações, você tem uma massa de dados, usa AI para ajudar você a mapear tudo isso e como aplicar e fazer uma jornada As integrações, né? Do Big Data com o IA, esse tipo de coisa, né? A gente tem acredito que eu não posso falar a empresa, né? Mas a gente tem uma pesquisa de wearables. Justamente para você começar a vestir, eu acredito que no futuro não muito distante, todos nós vamos ter um wearable. Cara, a gente vai ter um monitoramento como a gente tem hoje de NOC, né? De Operational Center para Data Center ou para SOC de segurança. E esses monitoramentos vão gerar uma massa de dados, esse Big Data vai ajudar a gente na medicina preventiva, porque ela é mais barata. A medicina terciária não se paga, não se paga. Você vai ter um convênio médico ali que, por mais que seja caro para você, vale R$5 mil. Você faz uma cirurgia, se você tem, né, algum tipo de, sei lá, um neuroblastoma, alguma coisa parecida, você vai gastar mais de R$100 mil. E você sabe que, sim, a gente já fez um episódio aqui com o pessoal do Hospital das Clínicas, que eles desenvolveram o Trada, não sei se vocês conhecem. É um dispositivo também para poder... É um vestível pequenininho,
que substitui um exame que eu sempre esqueço o nome, exame do coração, que é muito chato, que você tem que vestir. o Holter. Exatamente. A gente Que colocou. todo mundo odeia e que você tem que passar no máximo 24 Depois você vai estar horas. dormindo, o negócio... Exato. E tem o outro de pressão também, que, pô, na hora que o negócio incha no seu braço, às vezes você toma aquele Esse é o susto. Holter. O Holter. O Holter mesmo faz tudo isso. Holter que tá, acho que a tecnologia até recentemente era uma tecnologia de uns 30 anos atrás. Era aquele monte de fio, né, que Isso. você Nossa, tinha. ficava, Passava eu 24 dormia, horas com aquilo ali, 24 exatamente, horas. dorme com aquilo. Flori também aderiu uma tecnologia de Israel que também é uma coisa wireless, assim, você só põe um negócio no Sensacional. peito e assim, sai andando. Não, você mas, pode fazer. então, isso é desenvolvimento Brasil, isso que eu acho legal, muito assim. legal. O Hospital das Clínicas desenvolveu o Trada Muito em legal. parceria com a Lenovo, que é um dispositivo pequenininho, que está conectado o tempo inteiro com o médico e o paciente pode passar dias e dias com isso. E aí Verdade. tem aquela coisa, assim, de repente a pessoa que tem sente que ela sofreu uma arritmia em determinado momento, mas obviamente... Lady Murphy, quando ela estava com o Holter, não acontecia nada. Sim. E aí isso dá segurança. Eles estavam falando que os pacientes não queriam tirar o Trada, queriam continuar com ele pro resto da vida, porque, pô, não, é uma garantia a mais aqui. De que eu tô- É um biohacking praticamente, né? Esse Verdade. tema biohacking também me chama muito a atenção. Tem um comercial do Apple Watch, que inclusive a Apple vende mais relógios do que a indústria suíça sozinha em relógios no ano. Tanto em quantidade quanto em faturamento, quando a gente mede lá na ponta, porque os suíços são mais caros, obviamente. Mas tem um comercial da Apple que ela colheu depoimentos de gratidão de usuários do Apple Watch e compilaram num comercial. É um lixeiro que caiu dentro do caminhão de lixo e o Apple Watch o ajudou a reportar. É um corredor que começou a ter sinais precoces. E esse assunto também de sinais precoces, dentro do que você falou do preventivo, é muito importante pensando nos wearables, né? Você tem o Apple Watch com a capilaridade gigante, Smart Rings, né? Tem a Oura Ring, por exemplo. Isso também vai crescer. Os jogadores da seleção brasileira na última Copa utilizaram. Não nos ajudou em nada no resultado final, mas usaram. A adesão que você muito bem destacou, né? Conforme o consumidor, o paciente, vai usando mais wearables, isso pode ser integrado, por exemplo... imagina criar aplicativos para Apple Watch integrados à nossa estratégia de saúde. A gente recentemente fez uma parceria com a Apple, o exame que vocês fazem de rotina, todo check-up, espero que todos estejam fazendo check-up aqui, tá? É importante para nossa idade. A gente tem o exame que o ecocardiograma, normal, que só para você ver o batimento cardíaco. A gente fez uma parceria com a Apple que a tecnologia que eles têm hoje já no Apple Watch é suficiente pra gente substituir, não substituir por completo, porque tem exames mais robustos, mas Mas ele acende a luzinha amarela ele já ali, consegue caso- fazer uma primeira análise ali dentro. Então foi um desenvolvimento Como junto você com a fala, Apple. né? Aquela tier, né? O primeiro tier. Perfeito, e o seu comentário é muito bom, porque o wearable vai ter uma etapa de trazer o dado primeiro, mas também ele vai ter potencialidades maiores de também, até fazer alguns exames simples, alguma coisa de um adicional ali dentro. Esse que você falou de escala. A coisa vai ganhando escala com o tempo. Você vai primeiro gerando o dado, depois você vai dando inteligência para esse dado, e aí, a partir de algum determinado momento, obviamente, a gente, quem sabe, a AI começa a ajudar a gente a tomar decisões com aquilo, sem substituir, obviamente, o olhar clínico e médico. Só para finalizar esse ponto do Trada, Lenovo começou a produzir isso em escala e aí, obviamente, tem um royalty para o Hospital das Clínicas por conta desse desenvolvimento da tecnologia para girar ainda mais, para a gente poder ter ainda mais desenvolvimento de tecnologia brasileira aí. Bom, vou sendo fazer vendido uma no mundo propaganda todo. que eu trabalhei no Hospital das Clínicas, né? Boa. Cara, alguns dos médicos mais brilhantes do planeta saem de lá, tá? Ah, Uma das melhores escolas de medicina do planeta Uau. é o Hospital das Clínicas. Cara, no Universidade de São Paulo, para formação de médico, é um absurdo, né? A gente teve o professor Zerbini, né? Sim. Absolutamente brilhante. Né? A gente tem vários exemplos de médicos brilhantes hoje, né? A gente tinha o professor titular do oftalmo aqui, por exemplo. Ele fazia uma pesquisa, não me recordo exatamente qual ramo que ele pesquisava, mas ele era um dos 2 maiores pesquisadores. Assim, tinha um prêmio mundial, 2 pessoas só ganharam esse prêmio. Um deles está aqui dentro do Brasil. Então, assim, eu faço questão de falar porque é o Brasil que dá certo, né? A gente tem tão pouco orgulho do Brasil. Esses pequenos nichos, a gente tem que ter muito orgulho. Não, eu acho Cara, que em saúde é onde tem, a né? gente não deve ter síndrome de vira-lata Não de tem, maneira né? alguma. Não, a gente não pode. Não A gente pode se orgulhar. Pode, tem que se orgulhar A gente muito. não pode. SUS e tudo isso que acontece. Pra gente continuar, talvez até fechar o episódio, mas pegando o seu ponto, né, você citou o Ray Kurzweil, eu acrescento aí o Larry Ellison também da Oracle. Aquele ali tem um medo de morrer absurdo, assim, ele tá investindo toda Não, a mas eu fortuna sei dele. por quê, né? Eu vou te contar um caos, Ele tem que né? gastar aquele Na dinheiro época- que ele tem. Eu trabalhei no GRAC, a gente pediu desconto, eles não deram. Ah, tá aí, ó. Tá devendo, ele tá Não, mas se eu fosse devendo. ele também vai querer viver eternamente pra gastar toda a fortuna, né? Tipo, parar Não de vai trabalhar conseguir. agora e não vai conseguir. Ele não vai Vamos conseguir. viver mais 300 Todos anos, nós mas- aqui devemos usar a Oracle, não vai conseguir, né? Inclusive tem uma série, né, chama Mountain Head. Ela é Sim. bem caricata, né, pegando como se fosse os donos das Big Techs,
passando um fim de semana, um feriado na montanha, e um deles... Eu vi isso aí, verdade. O Steve Carell é um deles, ele justamente tem... Ele é esse arquétipo do ultra-bilionário que tem medo de morrer, recusa o que os médicos falam, então tá bem dentro desse dilema. Eu sou ruim de nome, qual é de novo, só pra dar dica pro pessoal? Mountainhead, Mountainhead. Steve Carell, entre outros estão lá. Bem caricato. Então, são 4 executivos do Vale do Silício que pro mundo inteiro eles são inimigos, mas ali você vai ver que no fundo eles estão todos amigos, vão passar esse fim de semana juntos ali na montanha. Uma ótima dica de filme mesmo. Mas aí só pra gente finalizar aqui também, trazer um pouco desse ponto da IA prevendo doenças anos antes, né? Tem um outro dado aqui. Pesquisadores europeus desenvolveram modelos capazes de prever risco de mais de 1000 doenças usando grandes bases de dados médicos. Esses modelos usam histórico clínico, dados populacionais, aprendizado de máquina, e o objetivo é migrar da medicina reativa para a medicina preditiva. A gente está caminhando para isso, né? Mas o quão distante vocês acham que a gente está desse momento? Eu acho que é difícil fazer futurologia nesse mundo que as coisas estão acontecendo tão rápido, né? Você fala de 10 anos, em 3 está funcionando, né? Exato, é isso. Eu acho que você tem que segmentar que tem o mundo de possibilidades dentro de saúde é exponencial, então é difícil falar assim que todo o setor e todas as doenças estão numa maturidade, mas com certeza tem algumas que a gente já está com uma maturidade muito alta e você consegue botar numa cadeia uma jornada completa, e outras não, você está em determinadas, você vai fatiar o problema deles. Então uma das coisas que a gente atua muito no Grupo Fleury são as linhas de cuidados, no qual a gente pega algumas determinadas, já estão com mais maturidade, eu comentei aqui antes, diabetes, diagnóstico de mama, e você consegue criar toda uma cadeia de preventivo com muitas vezes, porque os dados estão sólidos, pesquisas robustas internacionais, nacionais, e a gente consegue atuar em cima delas. Mas nem todas estão nessa maturidade, outras precisam ainda de conhecimento humano, tecnológico, para você fazer uma jornada que de fato, voltando para o ponto que a gente falou atrás, que tenha confiança. O paciente tem a confiança e a gente também tem confiança de que na hora que a gente vai aplicar é o gold standard de atendimento, tem todos os... Então, por isso tem uma questão que a gente falou muito aqui, e eu gostei muito, FIP tem isso também muito, é a responsabilidade que você tem com essas informações. Não dá pra simplesmente só pegar e... que legal que tem uma coisa nova aqui, vamos colocar. Primeiro a gente tem que avaliar quão aderente ela é às práticas médicas, o quão responsável é a utilização de dados, o quão empático é com o paciente. Né? Infelizmente, inovação e maturidade não caminham tão juntas, né? A gente tem ali para você ter a inovação e ela se tornar madura até você poder usar, né? Perfeito. Eu acho que um ingrediente interessante nessas ótimas colocações é a gente pensar que a gente estava no vetor da lei de Moore, né? Capacidade computacional dobrando a cada 1 ano e meio, 2. Hoje, alguns chamam isso de lei de Huang, por causa do Jensen Huang lá da NVIDIA, né? Isso. A IA generativa dobra de capacidade a cada 6 meses aproximadamente. Por isso que a gente está vendo esse jockey, né? O Gemini vai lá e lança, e a Anthropic lança outra, e o GPT lança outra, e qual que é o melhor? Depende em que época do ano a gente está. A velocidade de transformação ela é absurda, ela é desumana. A gente vai precisar fazer o nosso recorte e com certeza deixar outras coisas de fora. Então a nossa tese de inovação, ela precisa estar muito bem apurada e constantemente mudando, né? Com a Make1, em forma de consultoria, a gente gosta bastante de usar com os clientes o Canvas de contexto e o Cone de futuros, né? Então no Canvas de contexto é como se fosse a NASA estudando os asteroides e meteoros que podem acertar a Terra, né? Longe, perto, rápido, devagar, como é que está isso? Sim. Então a gente vai olhar elementos demográficos, econômicos, comportamento do cliente, tecnologia, regras e regulações também, né? E no Cone de Futuros a gente vai plotar a nossa teoria quanto a tecnologia e tendências. O que é para agora, o que é curto, médio e longo prazo, como o H1, H2, H3, que a McKinsey já falava, né? E a gente vai se responsabilizar por essa teoria de futuro. Perfeito. Porque, de fato, a gente vai ter, né, uma síntese de todos os aprendizados que eu aqui ouvi com vocês. A gente vai ter a IA ajudando lá no começo, né, no atendimento. A gente tem dentro da operação, né, do atendimento, e o pós também, né? Só que, ao mesmo tempo, a gente tem um comportamento de cliente extremamente etéreo, que vai mudando, né, com adesão a novas coisas e tudo mais. E a gente vai precisar testar pequeno para validar e escalar. Então, acho que o apetite para a cultura de teste é muito importante também. Até porque a gente começou falando atendimento, diagnóstico, paciente, mas lá na ponta a gente tem a estratégia do grupo mudando. O M&A, talvez a gente não vai mais adquirir clínicas e unidades.
A gente Empresas vai de ter... tecnologia, né? Exato. verdade. A gente vai ter um colegiado que vai pensar, vamos adquirir startups, SaaS, micro SaaS, vamos desenvolver internamente, vamos pivotar, o que a gente vai fazer? Então acho que é bem legal que a gente conseguiu cobrir desde o mais básico atendimento com letramento futurologia. a futurologia, Perfeito. futurismo e foresight, né? As 3 camadas aí, pensando realmente na estratégia de futuro, com muita velocidade, sem dúvida nenhuma. E se for, quando a gente olha dentro do Fleury, isso resume muito bem quando a gente fala da jornada de genômica. Fala da personalização dos exames, do preventivo, do futuro. Gênesis, você olha e você pensa do futuro também, mas ele também é agora, o que você está vivendo. E lá, em genômica, a gente usa muito a inteligência artificial. Exemplo, a gente tinha parcerias com Watson, no qual você roda a massa. Pensa, até 2000, nos anos 2000, custava milhões para fazer Cara, o Watson um sequenciamento de genoma. Né? já era incrível. Já era incrível, que animal. Mas agora está muito mais barato. Essa mesma curva que vai, ela deixa mais barato o processo. Ao passo que você também tem novos dados que chegam, que também a gente precisa entender o que esses dados estão querendo dizer da gente, para tomar novas decisões, dos exomas que você vai olhar ali dentro. Então, gostei muito da sua fala, porque ela fala, eu consigo ver no genoma algo que ele tem uma adoção muito rápida dessas tecnologias, o apoio das AIs, deixa mais barato, o médico fica mais empoderado para tomar decisões em velocidade e precisão e gerar o que a gente quer no final, que é o quê? Melhor experiência do paciente, maior acuracidade na sua tomada de decisão. É essa jornada que das múltiplas maturidades, multicanalidades, que a gente vai ter que saber fazer essa governança. Por isso que a gente falou da governança. Tem que ter uma governança robusta para tomar essas decisões. Sim, Então, a governança é importante, né? Os guarda-reios são importantes. Sim, Eu acho que tem algo que a gente não está falando hoje, mas que vai ser preponderante também, que é a computação quântica. Sim. A gente vai começar... Aí vocês voltam. Tá agendado o próximo. A gente vai conseguir conciliar e vai conseguir simular algumas coisas que a gente consegue simular hoje. Sim. Interação molecular, talvez interação de célula. Né? E aí você consegue dizer principalmente a doença que hoje pra gente é o maior medo, que é o câncer, né? Você tá falando de tumor, de câncer. Né? Quando você consegue tratar no começo, é um absurdo. Sinais precoces. A gente tinha eu trabalhei no GRAC, por exemplo, nos Estados Unidos, a taxa de cura ali de alguns tipos de câncer é até 90%. No Brasil, o SUS chegava entre 50% e 60%. Por quê? Velocidade de diagnóstico. É isso aí. Não é tratamento. Não é tratamento. Então, diagnóstico precoce, quanto mais a gente conseguir reduzir o tempo de a gente saber que vai ter uma doença ou que você tem uma tendência e você poder atuar nessa tendência, a gente vai passar a ter uma longevidade maior. Alguma última mensagem que vocês gostariam de passar? Algo que de repente vocês pensarem em falar e não foi falado? Quer começar? Quer ir no horário? Vamos lá. Bom, eu queria dizer o seguinte, a mentalidade de inovação, ela sempre vai partir da empatia. A inteligência artificial vem para nos devolver as tarefas mais humanas. E quanto mais tecnológicos os tempos se tornam, mais a gente tem que saber interpretar o ser humano. Comportamento, empatia, circunstância, isso vai fazer toda a diferença. Porque a tecnologia vai absorver aquilo que é repetitivo, aquilo que é desumano, mas mais do que nunca a gente precisa ser humano na medida certa e aprender sobre o ser humano na medida certa também. Perfeito, Felipe. Acho que uma das grandes perspectivas que o Grupo Fleury tem quando a gente olha a AI, e o Fleury tem um DNA muito de inovação, é como que a gente vai melhorar essa experiência do paciente e, com certeza, o futuro, os próximos 100 anos do Grupo Fleury vai ser muito forte junto com tecnologia. Com tecnologia, AI e outras tecnologias que vão vir. E o agora, o que a gente vê é, a gente tem aplicado todas elas para melhorar a experiência, tem sim, a gente tem que ter muito cuidado como aplicá-las, elas são novas, a gente vai saber aplicar melhor porque a gente precisa ganhar maturidade com elas, responsabilidade, que a gente falou muito aqui, né? Mas a certeza que a gente tem é que os próximos ciclos com a adoção dessa tecnologia vai trazer muito benefício para o paciente. Uma vez que a gente superar, que a gente tem que trazer confiança nessa jornada, que a gente tem que trazer segurança para essa jornada, e não só segurança clínica, segurança dos dados, que a gente vem falando muito, grande preocupação. A gente tem certeza que a gente vai trazer muito valor para a cadeia de saúde como um todo, não é só em medicina diagnóstica, isso é para a cadeia de saúde como um todo. A gente falou muito da sustentabilidade do modelo, a gente acredita muito que isso vai trazer esse modelo futuro que a gente espera. Bom, para fechar, tudo que a gente discutiu aqui foi produzido, feito e pensado por mentes humanas,
O ser humano é insubstituível. É isso. Bom, fechados então, pessoal. Bom, como sempre, né, a gente coloca o link dos LinkedIns dos participantes aqui. Então, se vocês quiserem entrar em contato, saber mais, tirar uma dúvida, tá aqui o link para vocês debaixo do vídeo, né? Do lado também aqui do vídeo tem a playlist aí com os outros episódios aqui da nossa série da Make One dentro do Debrief. Tem muita conversa, inclusive, de saúde na temporada passada, então fica aí o convite para vocês assistirem também. E agora agradeço demais por hora, né, a presença do Felipe Santos, que é o Chief AI Officer aqui da Make One, o Ramon Seiji Ueno, que é gerente sênior de TI do Grupo Fleury, e o Fábio Bernardo, que é gerente de TI da AFIP. Obrigadão pela conversa, pessoal. Obrigado, é isso aí, pessoal. Valeu, até a próxima.